Olá meninas, aqui quem fala é a Daiane do grupo Esposas que Oram. Nós estamos na jornada de 40 dias, uma vida com propósitos de Rick Warren. Hoje nós vamos para o segundo dia. Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Isaías 42, 2. Deus não joga dados, disse Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E a sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz em Salmo 38:8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz em Salmo 139:15: tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento, o seu tempo de vida. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, o Senhor havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Continuando no Salmo 139, verso 16. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria, para o propósito dele. A sua etnia, a sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz em Atos 17:26: de um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria. Independente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem os seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam os seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você, de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos seus pais, não foram um imprevisto de Deus.
O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo o que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus e cada pessoa idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. Lá em Efésios 1:4 diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele planejou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz em Tiago 1,18: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias das suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, os biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais eles percebem quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sobre medida, com as exatas especificações que torna possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana na Universidade de Otago, Nova Zelândia, ele concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito, um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia, ela diz lá em Isaías 45:18, Deus, Ele não o criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Há milhares de anos, isso já foi constatado na Bíblia. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. E esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem o amor. Ele é o amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na intenção da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas Ele desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz em Isaías 46, 3-4, eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados, desde o nascimento, mesmo na velhice. Quando os seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nem nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos neste momento.
neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por alguma razão, assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que nós somos ou fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão.